Olá, muito boa tarde, você internauta que está ligado aqui nas nossas informações. Estamos de volta com a nossa programação para falar sobre o mercado do petróleo, mercado que avança na sessão desta quarta-feira, para a gente saber sobre as motivações desse avanço e também as perspectivas para esse mercado. Eu converso agora ao vivo com Flávio Gualter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Bom, então muito boa tarde, Flávio. Fala pra gente um pouco mais sobre essas oscilações desta quarta-feira. Boa tarde, Jonathan. Nós temos aqui um mercado muito interessante. O preço do petróleo está relativamente em alta. Muitos países foram afetados pela queda do preço do petróleo, que iniciou-se o ano passado, essencialmente, pelas razões que nós já mencionamos, a fraca demanda internacional, a venda das reservas estratégicas americanas que caíram para metade, mas essencialmente pelo desconto que o petróleo russo estava a ser feito. O petróleo russo, que chegou a ter descontos à volta dos US$ 20 por barril, que foi assim que capturaram quase metade hoje do mercado indiano, é controlado pelas ramas russas, essencialmente pelo preço de referência deles, que é o Ural, que tinha um desconto de US$ 20 o barril, relativamente ao Brent. E realmente isso fez baixar os preços do petróleo. Muitos países foram afetados, inclusive a Arábia Saudita, podemos falar, porque os países têm um preço de referência para os seus orçamentos de Estado. A Arábia Saudita fez um preço de referência para 2023 de US$ 75 o barril, o que significa que para os sauditas US$ 75 o barril era insuficiente para fazer face às necessidades do seu Estado, e isso é que explica em parte porque é que decidiram um corte unilateral para fazer subir os preços. E obviamente que isso beneficia outros produtores. A Arábia Saudita, apesar de estar numa cooperação muito forte com a Rússia dentro da OPEP+, a verdade é que a estratégia que diferiu nos últimos 6 meses. Agora, o que nós começamos a ver é os sauditas mais preocupados com um barril acima de US$ 75 o barril. Menos do que isso, não satisfaz as necessidades de financiamento do Estado e provoca um déficit orçamental que eles não estão dispostos a financiar com recurso à dívida. Certo. Me parece que o mercado também está acompanhando, né, Flávio, informações relacionadas ao mercado financeiro, né, a economia norte-americana principalmente, e a possibilidade aí em relação a aumentos das taxas de juros e taxas de juros mais altas podem desacelerar o crescimento econômico, e é claro que isso impacta também na demanda. Há atenção também à questão macroeconômica? Isso é um bom ponto, o ponto que levanta, até porque há uma correlação entre o valor do dólar, que é definido parcialmente pelas taxas de juro, e também o preço do petróleo. Tipicamente, estes valores andam invertidos, isto é, quanto maior for o preço do dólar, com taxas de juro mais elevadas, que provocam um desaceleramento económico, mas também tornam as commodities mais baratas, porque o dólar aprecia-se. E o que estamos a assistir a isto. Nós temos as maiores taxas de juros dos últimos 30 anos, 20 anos mais ou menos, 20 anos, desde a administração do Alan Greenspan, dentro do Banco Central Americano, que não víamos taxas de juros tão altas. Outro aspecto muito importante é relativamente às notícias, relativamente ao consumo americano. Vemos notícias, por um lado, notícias do andamento da inflação, por outro lado, notícias do desaceleramento económico, que já afetou boa parte dos países europeus, inclusive a Alemanha, o maior mercado económico, se bem que o Banco Central Europeu tem taxas de juro relativamente mais baixas do que o Banco Central Americano, a Federal Reserve. As principais notícias financeiras que eu chamaria a atenção é essa correlação invertida entre o valor do dólar e o preço do petróleo, e muito bem aumento das taxas de juro. O outro aspecto é também as notícias relativamente à inflação. Aparentemente, a inflação baixou significativamente para os Estados Unidos, o que significa que o Federal Reserve pode não subir tanto as taxas de juro. Vamos ver como é que isto vai suceder e decorrer.
Estados Unidos têm uma vantagem enorme, o que é, existe uma procura internacional pelos chamados eurodólares, isto é, pelo dólar a nível internacional, que é a principal moeda de pagamentos internacionais. Então, a procura por dólar continua muito elevada. E isso é um dos aspectos que também deve ser levado em conta quando olhamos para o mercado petrolífero. Flávio, a alta recente, né, no mercado do petróleo tem sido tão expressiva, né, que o Brent, na sessão desta quarta-feira, o Brent, que é né, tipo de petróleo bruto, o Brent ele voltou ao patamar de $80 o barril, algo que não era registrado desde o mês de maio, né? Ou seja, é um patamar bastante interessante. Queria saber, na sua visão, se esse patamar deve ter sustentação. E a segunda pergunta também envolve o diferencial entre os dois tipos de petróleo, o Brent e o WTI, porque eu tenho acompanhado que nas últimas semanas o diferencial entre os dois tem sido expressivo, né? Algo que a gente não vinha acompanhando, principalmente no início do ano. Correto. Este diferencial explica-se em boa parte pelos custos, chamamos os custos de arbitragem, que estão relacionados com o transporte e a disponibilidade de recurso junto dos consumidores. Isto é, os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo e gás, da par da Arábia Saudita e Rússia, pelo menos de petróleo, são, o que significa que não conseguem vender tanto como venderiam se o preço de referência fosse o Brent. Isto tem a ver essencialmente com a disponibilidade do mercado. E se descontarmos os custos de transporte, esses preços basicamente equivalem-se, que a tendência é para os preços equipararem-se a nível do mercado internacional, e boa parte do mercado financeiro é também que é de explorar estas diferenças dos vários tipos de crudo, que obviamente há outros aspectos que têm a ver com o tipo de crudo, da qualidade de crudo, se tem mais que sulfúrio ou não, se é um petróleo mais grave ou não, definido pelo American Petroleum Institute. Mas, essencialmente, isto tem a ver com os custos de arbitragem e a disponibilidade, que existe muito maior de petróleo e gás nos Estados Unidos do que o preço de referência, que é o Brent de Londres, que tecnicamente é baseado numa rama petrolífera do Reino Unido, no Mar do Norte. Só que este Brent não é o Brent original, mas isso seria tema para outra conversa. Essencialmente tem a ver com os custos de arbitragem e a maior disponibilidade de petróleo relativamente nos Estados Unidos. A questão fundamental é que o preço de referência mundial para a generalidade dos contratos petrolíferos que compra e venda tomam como referência o Brent. E esse é o preço que, tipicamente, quando olhamos para o mercado petrolífero, nós olhamos e vemos. A questão fundamental é que nós temos uma baixa muito significativa nos últimos, diria que 6 meses, do preço do petróleo. Para os nossos ouvintes que terem uma ideia, em julho do ano passado, o preço do petróleo andava à volta dos $100 o barril, mais de $100 o barril, em julho do ano passado. Portanto, é uma diferença muito grande. Isto está relacionado, essencialmente, com o choque da demanda, mas também com o choque da oferta, pelas razões que eu expliquei. Os russos foi-lhes vedado, essencialmente, o mercado norte-americano e também o mercado europeu, passaram a vender em larga escala o petróleo para a Ásia. E em poucos meses eles substituíram as exportações que eram para o mundo ocidental, para o OCDE, para a China e Índia, onde vendem o petróleo com um desconto muito grande. O Ural, que era o petróleo russo, estava com desconto de $20. Eu creio que o preço referência estava $60 o barril para o barril de petróleo russo, e portanto, é uma diferença muito grande relativamente ao Brent e ao WTI. E isso é uma das razões essenciais que explica o porquê que o petróleo não está tão alto como deveria estar. Considerando que temos uma demanda ainda muito forte, a demanda este ano, a Agência de Energia Internacional, que tipicamente é mais conservadora, prevê um aumento também da demanda este ano, e também a OPEP vê
do aumento da demanda este ano. Então, essas são as razões fundamentais. O outro aspecto que nós também mencionamos foi a recuperação tépida da China. Todos esperávamos que a China fosse recuperar economicamente de uma forma muito mais rápida do que aquilo que recuperou. Agora, isto não significa que os preços vão se manter assim na segunda metade deste ano. Todos os analistas que prevêem um aumento do preço do gás natural e isso vai ter um impacto no preço do petróleo. Isto aconteceu em 2021, em finais de 2021, não sei se o Jonathan se lembra, mas nós mencionamos isto. Sim. Que muitos países estavam a utilizar o petróleo como substituto do gás natural para produção elétrica, considerando o aumento exponencial do gás natural. E podemos ter, na segunda metade do ano, o mesmo problema. O que isso significa? Significa que o preço do petróleo pode disparar para $90 o barril ou mais no final de 2023. E isto é um dos aspectos que meus analistas estão a considerar. A razão principal foi, sinceramente, o petróleo russo teve um desconto enorme. O último dado que eu vi andava a ser vendido à volta de $59 o barril. O Urals, referência às montanhas Urais, nós chamamos Urals, que é o preço de referência russo, que sinceramente é vendido hoje para a Ásia. E o que está a acontecer? Tanto a China, como a Índia, como muitos países, como os Emirados Árabes Unidos, inclusive a Arábia Saudita, estão a comprar petróleo russo e a revender o seu petróleo para o mundo ocidental. Então, na prática, esse petróleo acaba por encontrar o seu mercado internacional e os países que compram petróleo russo barato é que estão a ganhar muito, cerca de $20 o barril em termos de margens. Isto é um dos aspectos que poucos analistas falam, mas isto é um analista muito famoso que é o Anas Alaji, que eu sigo, é um saudita que tem uma consultora internacional, baseada, creio que no Canadá e nos Estados Unidos, e ele menciona isto desde que iniciou o conflito armado. Só que, pronto, as pessoas não olharam muito para o efeito que o petróleo russo teve no mercado, mas a Rússia produz mais ou menos 10% do petróleo mundial. E isto é um aspecto, e é o maior produtor também de gás natural do mundo, à par dos Estados Unidos. E isto impacta sempre o mercado petrolífero. Então, a análise perspectiva que nós temos feito aqui é que podemos ter preços mais elevados que na segunda metade do ano, arrastados essencialmente pelo gás natural. Vamos acompanhar toda essa movimentação, porque de fato, né, nos últimos anos a gente teve esse movimento impactando fortemente o petróleo e é claro que isso chama muito a atenção. Flávio, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente no Notícias Agrícolas, viu? Muito obrigado eu e continuação, boa tarde, Jonathan. E estamos ligados, como se diz. Com certeza. Bom, conversamos aí então com Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Bom, a gente também, neste momento, gostaria de agradecer a você, produtor rural, que enviou a sua história pra gente na premiação da melhor história de um agricultor, que entra agora na sua segunda etapa. A votação já está aberta lá no site Notícias Agrícolas, é só vocês acessarem, né? Para terem todas as informações, é claro, escolherem a sua melhor história. No finalzinho desse mês, a gente deve ter a premiação oficial e é claro que você acompanhará todas as informações aqui no Notícias Agrícolas. Bom, a gente também precisa agradecer a uma das parceiras da melhor história de um agricultor, a Syngenta. Você já conhece o Acessa Agro? O Acessa Agro é a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da marca. São mais de 3.000 itens. Vá agora mesmo acessar o www.acessaagro.com.br e conhecer. Se você é agro, acessa. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação de boletins continua. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.